Melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, amado, mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que a gente começa mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E para começarmos o nosso culto, no momento de adoração, eu convido aos amados irmãos para que a gente possa ler a palavra do Senhor em Salmo 19, do 1 ao 10, que diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percursor. E nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém? A presença do Senhor é maravilhosa, ela é mais doce que o mel, ela é mais preciosa do que qualquer ouro depurado, como a gente acabou de ler. Então vamos adorar esse Deus maravilhoso em uma oração. Oremos. Pai querido e bendito, toda honra, glória e louvor nós rendemos ao teu nome. Muito obrigado por esta oportunidade maravilhosa de podermos cultuar e louvar ao teu nome nesse instante. Nós te adoramos acima de todas as coisas, proclamamos que o Senhor é grande, proclamamos que o Senhor é nosso Deus, nós te adoramos e bendizemos e queremos que o Senhor se faça grande e presente em nossas vidas, Pai. No nome santo de Cristo Jesus, Pai querido, nós oramos e te agradecemos, certos da tua presença nesse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para entrar na presença de Deus também é importante que a gente se coloque em sentido de oração, referente às nossas falhas, às nossas faltas, às nossas limitações. E a palavra de Deus vai falar lá em Filipenses. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse trecho aqui de Filipenses nos lembra muito como a gente é muitas vezes, né? Ele fala que Cristo, por mais que ele fosse o que ele foi, né? Ele simplesmente não se usurpou ser igual a Deus, né? Ele se esvaziou mesmo. E é assim que a gente tem que ser, né? Que todo o nosso eu possa cair por terra para que a presença de Deus cresça em nós. Vamos fazer uma oração agora, pelas nossas falhas e limitações, e se coloque diante de Deus da forma como você se sentir mais à vontade, em pé, ajoelhado, sentado, abraçado com alguém da sua família, para que vocês possam orar juntos. Mas se coloque diante de Deus com seu coração aberto, com seu coração quebrantado realmente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus, porque somos falhos, limitados e carentes, Pai, da Tua graça. Ó Deus, quanta coisa fazemos no nosso dia a dia que muitas vezes damos a entender que somos iguais a Deus ou que queremos ser como Deus, porque às vezes a gente tenta tomar as nossas próprias decisões, seguir os nossos próprios caminhos, ou fazer coisas que achamos certo, mas que aos seus olhos, Pai, não é correto. Então que o Senhor possa sondar os nossos corações nesse momento, procurar mesmo aquilo que te desagrada, que nos afasta de Ti, e que o Senhor possa nos purificar, Senhor Deus. Se, Pai, se o nosso vaso, Senhor Deus, estiver corrompido, tiver alguma fissura, Senhor Deus, algum pedaço quebrado, que o Senhor possa destruí-lo e fazer de novo, Pai, como o olheiro que o Senhor é, Deus. E nos ajuda, Pai, nos ajuda a entregar a nossa vida nas Tuas mãos, porque os Teus caminhos são melhores que os nossos, ó Deus, que possamos ter isso no nosso coração, na nossa mente, possamos guardar a Tua palavra. Em nome de Jesus, guia-nos, ó Pai, e fica conosco, porque sem Ti não somos nada, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e te peço. Amém. Amém. Como palavra de esperança para nós neste culto, a Dani vai ler 1 Tessalonicenses 5,18. Lê alto, hein, Tica? Legal. Em tudo dais graças, porque está a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Tudo dá graças porque essa é a vontade de Deus. Amém, queridos irmãos? Que Deus os abençoe. Um grande beijo a todos. Você vai falar? Então fala tchau. Até já. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Um beijo. Ele é poderoso. Louve ao Senhor. Aleluia.
Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glória a Deus. Nós recebemos um novo coração. Recebamos aqui. Recebam, meus irmãos, a paz de Cristo. Eu te abençoo. Eu declaro as bênçãos do Senhor na tua vida. E você que está assistindo também, eu declaro a paz de Cristo para você e as bênçãos do Senhor. Cantemos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado
deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Glória a Deus. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Como é preciosa! Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Pode aplaudir o nome santo de Cristo Jesus, querido. Graça e paz aos amados irmãos e irmãs da nossa Igreja Metodista em Mogi das Cruzes, na celebração do seu aniversário de 65 anos, né? Que importante essa data. 65 anos pregando a palavra, levando essa mensagem de esperança. E como nós estamos vivendo um tempo pascal, né? Esse tempo de Páscoa, de ressurreição, eu gostaria de convidar vocês a lermos alguns versículos do Evangelho de João, no capítulo 20, os versículos de 11 a 18. E diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que estás chorando? A quem
você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava que Jesus tinha dito estas coisas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que essa palavra seja fonte de vida, seja fonte de esperança, fonte de alegria para cada um de nós nesse momento. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Já estavam difíceis antes e agora estamos vivendo uma pandemia que complicou mais ainda as coisas. E nós vemos que no meio desse tempo difícil que nós vivemos, impera muitas vezes más notícias. Nós vemos as más notícias imperando. Muitas vezes nós vemos também falsas notícias, né? O famoso fake news que todo mundo fala. E aí eu lembro da Bíblia, lá em Provérbios, quando a Bíblia diz para nós que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Que maravilha, né? Descobrir que as palavras têm o poder de curar, de restaurar, de trazer vida. Nós podemos lembrar quantas palavras nós ouvimos nas nossas vidas que nos fortaleceram em momentos de tristeza, em momentos de dor, momentos de sofrimento, palavras que trouxeram alegria, palavras que trouxeram ânimo. E eu creio que como seguidores, como seguidoras de Jesus, nós temos a obrigação de levarmos palavras que sejam fonte de vida, palavras que sejam fonte de cura, palavras que sejam fonte de esperança. Como nós estamos vivendo esse tempo da ressurreição, esse tempo de Páscoa, né? E a Páscoa é exatamente isso. A Páscoa lembra para nós que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou para nos dar uma vida de plenitude. E a presença de Jesus no nosso meio é uma presença que nos garante vida, nos garante novidade. A sua presença remove as impossibilidades, remove todos os obstáculos que possam ter nas nossas vidas. E lembrando do domingo de Páscoa, o domingo de Páscoa começa exatamente com um grupo de mulheres, né? Todos os evangelhos narram a mesma coisa. Elas levantam de madrugada e elas vão ao sepulcro. Elas levam ali incenso, elas levam ervas e o que elas querem é embalsamar o corpo de Jesus e dar aquela última homenagem ao mestre amado. Então aquelas mulheres vão àquele sepulcro tristes, elas vão desanimadas, elas vão pensando na morte, elas vão pensando nas impossibilidades. Marcos ressalta bem para nós que elas estavam pensando: quem vai remover a pedra para nós? Porque era uma pedra enorme que colocaram no túmulo. Então elas vão ali pensando nas dificuldades, naquelas impossibilidades, né? A Maria Madalena chega lá nos versículos anteriores, que nós não lemos, e ela descobre que Jesus ressuscitou, o corpo não estava lá, e ela fica preocupada e ela corre para contar a João e Pedro. E João e Pedro fazem aí uma maratona, né? Eles vão correndo ao local, e quando eles chegam lá para averiguar, a Bíblia diz uma coisa muito linda, que João creu
Ele não viu sinal nenhum da ressurreição, ele só viu o vazio. Mas vendo o vazio, ele crê na ressurreição. E isso foi algo muito importante, né, para a igreja primitiva. Então, João e Pedro, após verem com seus próprios olhos, eles retornam para os seus afazeres, para estar junto com os demais. Mas a Maria Madalena permanece junto ao túmulo, ela permanece ali naquele local. E é interessante porque até agora a palavra falada não aconteceu, né? Essa palavra que é fonte de esperança, que é fonte de mudança. O João viu e creu, Pedro viu o vazio, mas não aconteceu nenhuma palavra. E eles vão embora, mas a Maria permanece. Ela permanece ali junto ao túmulo, chorando, e de repente ela ouve uma mesma pergunta 2 vezes. Mulher, por que choras? Né? Da segunda vez ela ouviu também, a quem procuras? E nós vemos que os anjos fizeram essa pergunta a Maria e depois o próprio Jesus também fez essa pergunta. E essa pergunta lembra para mim o quê? A pergunta de um Deus misericordioso, de um Deus que tem misericórdia, que tem compaixão e que pergunta a um mundo que chora, a um mundo que lamenta, a um mundo que sofre, a um mundo que passa por momentos difíceis de isolamento, de medo, de temor, e ele chega e pergunta: por quê choras, né? Qual é o momento da sua vida? Por quê? Porque muitas vezes, em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós temos também essa falta de percepção da presença de Deus ao nosso lado, né? Jesus estava ali, Jesus conversou com Maria, ela fala com Jesus, ela pensa que ele é o jardineiro, mas ela não reconhece Jesus, ela só tem um pedido, ela quer o corpo de Jesus, ela estava pensando na morte, e de repente ela ouve uma palavra, Maria. Ela ouve Jesus chamando-a pelo seu nome. E nesse momento a fé de Maria se transforma numa dimensão pessoal. E quando ela ouve o seu nome, ela reconhece Jesus. E ela responde imediatamente, né? Chamando Jesus de mestre. É interessante porque o Cristo ressurreto ele não apareceu a reis, a governadores, nem mesmo aos seus discípulos do sexo masculino, mas ele aparece a uma mulher cujo amor ao seu mestre a leva junto à cruz, a leva ao sepulcro na manhã do domingo. E a partir desse encontro, a Maria sofre uma transformação. A tristeza dela se transforma em alegria, o seu desânimo se transforma numa esperança renovada, porque ela ouviu a mensagem de Páscoa, a mensagem de que Jesus está vivo. Marcos diz para nós que as mulheres ficaram amedrontadas e então elas nada falaram sobre a ressurreição. Mas não Maria Madalena. Maria Madalena sai correndo, anunciando, contando para as pessoas que Jesus ressuscitou. Ela sai dizendo, olha, aquela tristeza acabou, aquele desapontamento acabou. Agora eu tenho um anúncio para fazer a vocês, de um Deus que nos ama, de um Deus presente. Então eu creio que a maior evidência da ressurreição de Jesus é exatamente a transformação dos discípulos. Não é o túmulo vazio, mas a transformação dos discípulos, porque eles mostram sinais de esperança, sinais de vida através das suas palavras, das suas ações, das suas atitudes. Há uma história que eu gostaria de contar rapidamente para vocês, de 2 amigos que, no tempo do Velho Oeste, as pessoas iam para as cidades, né, para procurar ouro. Eles chegam numa cidade procurando ouro. E eles encontraram. Então, eles lembraram que eles precisavam de material. E eles vão à loja da cidade para comprar.
E o cara perguntou para eles: vocês encontraram ouro? Eles falaram: não, não encontramos nada. E voltaram. E no outro dia, quando eles saíram para começar a trabalhar, eles viram a cidade toda lá presente. E eles falaram: ué, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós sabemos que vocês encontraram o ouro. Ele falou assim: não, nós dissemos que não encontramos. Vocês disseram, mas o olhar de vocês mostrava outra coisa. E eu creio que é exatamente isso. O nosso olhar, a nossa vida, a nossa atitude tem que transmitir vida. E aí a nossa gratidão pela Igreja em Mogi das Cruzes, que completa seus 65 anos de existência, que vocês possam continuar anunciando essa mensagem de esperança, que vocês possam continuar pregando essa mensagem de esperança, essa mensagem da graça, do poder de Deus. Parabéns e que vocês continuem compartilhando a mensagem da graça de Deus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, privilégio de caminhar com você, principalmente nesse tempo de Páscoa, o ciclo pascal, onde Jesus Cristo é ressurreto, presente, que manifesta em glória e fica entre os discípulos. Ele está realmente 40 dias com os discípulos, principalmente no cenáculo de oração, onde os discípulos e as discípulas estão reunidos em nome de Deus. Claro que isolados nesse momento, ainda é difícil, mas saber que Jesus Cristo está presente, como nós vemos no caminho de Emaús, quando realmente Jesus se manifesta àqueles dois discípulos. E certamente é a bênção de Deus quando diz aos seus: olha que importante, Jesus, fique conosco. O sol declina, mas é tempo que tu estás conosco. Vem estar conosco. Então Jesus está com você, Jesus está na igreja, Jesus está no seu lar. Jesus está conosco até a vinda do Pentecoste, onde desce do Espírito, e aí começa então a manifestação na igreja, e assim os discípulos evangelizam. Essa é a boa notícia da evangelização, das boas novas de salvação. Por isso que nós celebramos a vida. Muito obrigado ao cuidado aí do pastoreio, dos nossos queridos pastores que passaram pela nossa igreja, nossa gratidão. Pela manhã, nosso querido reverendo Henrique, à noite, nossa querida reverenda Amélia. Muito obrigado por cada um de vocês, pelas famílias que realmente estiveram conosco durante essa caminhada, no início do culto, pelos louvores dados a nós através da Central, da Jundiapeba. Enfim, realmente é uma manifestação de muito carinho. E nós estamos celebrando esses 65 anos de vida e missão. Nós louvamos a Deus pelo cuidado de vocês. Vamos estar orando então, continue acompanhando a nossa história, na terça-feira às 15 horas, realmente na quarta-feira nosso culto online, 19h30, na quinta-feira nosso culto realmente bíblico, às 20 horas, e também no domingo pela manhã, 9 horas, 10 horas, escola dominical, e à noite, 19 horas. Então esteja conosco, celebrando a vida. Vamos orar. Agora, coloque o seu pedido diante do Senhor. Deus está cuidando de você, está cuidando da sua semana, para que você sinta cada vez mais a bênção do Senhor na sua caminhada. Deus Pai, nós damos graças por toda a vida, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por esse culto abençoado, Senhor Deus. Manifesta a tua graça, Senhor, e ministra a tua cura, Senhor, sobre os enfermos, Senhor. Manifesta o teu poder aos hospitais. Manifesta a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Dá consolo aos que estão, Senhor, indo, Pai, para a tua glória. Esteja abençoando o teu povo, ó Deus. Manifesta a tua graça, Pai, que tenha uma semana de paz, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que tua bênção, ó Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você e a sua família e o povo de Deus sobre essa terra hoje e para todo sempre. Amém, amém.